7 de janeiro de 2018, canal Jetzt die Wahrheit. Vamos falar dos padrões e truques que as criaturas de Hollywood costumam usar e criar para manter as falsas imagens e a realidade fake que querem que a gente continue sustentando com nossas mentes. Como assim? Quando você crê, quando você acredita em algo e torna isso sua realidade, uma realidade muito verdadeira e profunda para você e para o mundo que você vive, você está sustentando tudo isso. O ato de crer dá esse poder ao sistema para que suas criações, mentiras, continuem a existir para você ou para todos que estiverem fazendo o mesmo que você faz. E para que todos pudessem fazer o mesmo, ou quase o mesmo, houve e há um programa inteligente de enganar, de manter todos em um sono hipnótico. Muitas pessoas desse mundo, ou eu poderia dizer todas, acho que não, pois há sempre os que estão meio acordados, um pouco acordados ou suspeitando de alguma coisa. Alguns sabendo de coisas que não conseguiam entender o que sentiam ou pensavam. Alguns que se beneficiavam em saber e não revelar. Alguns que ficaram sem entender para sempre o que sentia ou vivenciavam porque eles não foram pesquisar, não foram analisar, não fizeram questão de descobrir alguma coisa. Vamos fazer postagens e vídeos sérios falando sobre isso esses dias. Espero que meu celular suporte mais de 25 minutos hoje. Qualquer coisa, se meu vídeo cortar enquanto eu falo, dou sequência em outro vídeo. Também não vou mostrar muitas fotos, pois a intenção hoje é esclarecer alguns pontos. Se eu mostrar muitas fotos, o vídeo vai ficar certamente com mais de 25 minutos, a primeira parte, e imagina as outras partes. Vocês sabem como eu falo demais, não é? Vou começar o vídeo com um small talk e depois vamos à lista de alguns truques que as criaturas que nos mostram imagem feminina fazem, criam, produzem, atuam e mantêm para nos manter presos nesse embuste, nessa cilada terrível, a grande mentira de nosso mundo. Ou seja, tudo que vivemos, o mundo, a vida, o planeta, as pessoas, a história e tudo mais que forma o que entendemos como nossa existência e existência geral, o que existe dentro da gente, fora da gente e à nossa volta, nossa experiência no aqui. Vou falar bem facilmente para que mesmo adolescentes possam entender. Antes, gostaria de comentar algo bem interessante. Uma pessoa me escreveu dizendo-se bastante surpresa, pois ao assistir e ouvir vídeos antigos meus, se deparou com frases e dicas minhas que hoje em dia ela vê outros falando bem depois de mim. Percebeu que eu já falava, revelava em palavras fáceis, coisas que muitos gostam de complicar, coisas que hoje em dia até mesmo os americanos que estou divulgando estão investigando e espalhando informações, eu já falava. E ela se sentiu mais calma e confortável com o meu jeito de explicar as coisas. Eu fico muito feliz cada vez que alguém se acalma e para com medos e culpas que o sistema infligiu a todos. Continuando, ela ficou tão curiosa que quis saber mais e procurou meus blogs, meus comentários pelo YouTube, pelo Facebook, etc. E se deparou com muito mais coisas que fui ao longo dessa minha jornada solitária e cheia de sabotagem, passando o que eu recebia dos blocos, o que aprendi, o que li, conheci, experimentei, tive de intuição, etc. Doando tudo com amor, com todo o meu amor. Disse que não entende porque eu não consegui me fazer ouvir e eu expliquei como as coisas funcionam, com aqueles que não fazem parte do sistema, não seguem nem o script e não têm interesse nenhum outro senão ajudar seus semelhantes com amor. Que muitos, mesmo os que estão agora revelando sobre as trânis e todas essas coisas que eles estão investigando, estão ligados a algumas crenças, mas não tem problema, eles estão despertos para outras coisas. Porém, muitos deles também nem existem de verdade, são personagens do sistema infiltrados entre nós. E também há aqueles que têm voz, têm rosto, têm corpo, mas são feitos por computadores. Ela me perguntou se eu tenho contato com um Deus, uma força poderosa, e que estava orgulhosa por eu ser brasileira.
Contato ou conexão com algum ser poderoso? Fiquei surpresa com essa pergunta, pois sempre expliquei que sou uma pessoa comum e que após me livrar das crenças comecei a receber mais imagens, mas não como antes quando era criança. Mas depois eu passei a receber blocos de imagens. Só consigo explicar assim, que se abrem leques com mais outras imagens e transmitem sentimentos também. Eu também gosto de ser brasileira. Não me importaria se tivesse nascido em outra nação, em outro lugar, mas nasci aqui no Brasil, aí, porque eu não estou aí no momento, e amo muito o Brasil. E eu tenho uma missão para com o meu país e para com o meu coração. Ela não entendeu bem sobre blocos de imagens que sempre comentei nos vídeos. Ela interpretou como se eu estou segurando alguma informação ou fonte divina que mantém o contato. E que talvez eu não queira dizer que tenho essa linha direta com o Criador. E ela queria saber como ela poderia fazer para ter essa conexão com essa força que me passa toda a informação. E eu expliquei, disse que todos podem ter acesso a tudo que tenho, desde que comecem a despertar mais e mais, se livrando de bagagens e apegos do sistema. Ela e outras pessoas se acostumaram a pensar que humanos não podem sozinhos ter alguma força ou algum poder. Sim, perdemos muitos, fomos roubados pelo sistema e seus truques, mas os teremos de volta à medida que formos nos livrando mais e mais. Confiem, confiem. Espero que um dia todos possamos de novo voltar a nos comunicar mentalmente para que eu nunca mais veja nossa humanidade assim abusada e usada, sendo enganada por tanto tempo. Quando voltarmos a nos comunicar mentalmente, não poderemos mais mentir. A palavra nos possibilita a mentira, consequentemente o enganar, o mentir. Foi-nos dada a palavra para que possamos mentir ou sermos enganados por outros também, com muitas mentiras. Eu já fiz vídeo explicando que a palavra não era nossa, o verbo nos foi dado para podermos mentir. A palavra mentira do português já nos dá dicas sobre isso. Não é o caso da palavra do inglês, que se fala lies, que é mentira, mas não tem essa dica de que está avisando que mentira é uma palavra que vem de mente. Portanto, a verdade está na mente da pessoa. O que ela fala para você pode ser verdade ou mentira, depende dela. Todos os idiomas do mundo têm esses códigos e essas dicas. Todos os idiomas são codificados. Quero dizer que eles possuem códigos e neles podemos encontrar dicas, mensagens, muitas sugestões, quase como se fossem mensagens subliminares e códigos, respostas. Não somente códigos, né, nos idiomas, mas em tudo desse mundo. Bom, eu também percebi que muitas pessoas estão despertando cada ano mais e mais. Eu acho que as pessoas despertas estão sendo direcionadas para criar uma força de resistência, uma força que nos dará a chance para fazermos e sermos a diferença, algo que vai, dessa vez, acabar com esse jogo cruel. Eu estou muito positiva. Vejam só, alguém me disse que os seus pais idosos perceberam em pouco tempo após serem informados que todas as mulheres que vemos na TV têm grandes bocas, mãos grandes, grandes ombros e cara de homem. A TV aberta, séries, novelas e os filmes estiveram mostrando essas pessoas para a massa e poucas pessoas se detiveram em suas desconfianças sobre ver disfarces em mulheres que fingiam curvas com suas roupas e todos os acessórios. Elas não viram curvas de verdade, mas sim uma cintura reta. Aliás, viram mulheres retas de cima para baixo, quase sem nenhum quadril, mas cheias de disfarces. Elas estiveram olhando e admirando, e ainda estão olhando, admirando e devoltando tempo e emoção para trânsito. Outra pessoa me disse que sua mãe de 70 anos já consegue detectar as trânsito da TV brasileira. Vejam só, com essa idade. Que fofa essa senhora, que se atualizar e não ficar presas em mentiras. Ela se deu a chance de averiguar e não apenas rejeitar a informação e dizer não, eu não acredito nisso. Não sei se já ouviram em muitos vídeos antigos e novos que falam que as pessoas mais velhas são mais difíceis de se livrarem das crenças do sistema e de acordarem. Elas criam uma incrível resistência ao sistema e tudo que conhecemos dele.
Elas não querem se desapegar e deixar tudo que pensam ser verdade para pesquisar, analisar, averiguar, mudar alguma coisa. Elas têm convicções próprias que não aceitam que contestemos. Então, ver uma senhora dessa idade pegando essa informação e por ela mesma ir pesquisar, analisar e observar me deixou muito, muito feliz. Essa gente está atuando o tempo todo. Todos esses artistas, todos esses famosos e todos que fazem parte da nossa história e do nosso mundo. São objetos de manipulação, são ferramentas criadas e produzidas para viverem mentindo para nós. Elas atuam todo o tempo, mesmo quando não estão atuando, ensinando, quando se dizem fora do palco. O que é o ato de ensinar pessoas e coisas que eles não são, não possuem e nem criaram ou inventaram, né? Eles se dizem, eu sou essa pessoa, eu sou agora o criador disso, eu sou um inventor disso. Encenam papéis de pessoas ou coisas que não são, não têm, etc. Atuar é fingir, enganar alguma coisa, se fazendo ser uma coisa ou se fazendo passar por alguém que não se é. Não se tem aquela coisa, não criou aquela coisa, não inventou, não pode ser ou ter, não existe, é ilusão. Assim como essas pessoas que eles dizem que criaram tipo o Facebook foi criado por essa pessoa, essa firma foi criada por essa outra, esse filme foi escrito por esses irmãos. Eles são falsos, eles não são de verdade, mas eles recebem todo um treinamento para parecer que são essas pessoas, os criadores, tal. Assim, a mesma coisa dos atores, artistas, cantores e todos os outros que estão no topo do sistema, no topo de tudo que o sistema criou para a gente, em toda a sociedade. Atuar é fingir, enganar alguma coisa, se fazendo ser uma coisa ou alguém que não se é, gente. E isso é tudo. A arte de atuar é ensinar, e ensinar foi criada para esse propósito, enganar todos nós, uma cilada. E essa cilada tem como atração a diversão e distração. Enganar todos nós, uma cilada. E essa cilada tem como atração a diversão e distração. Não esqueçam, frisem isso bem na cabeça de vocês. E nós aceitamos isso muito facilmente porque nos puseram a viver uma vida de estresse, de falta, de dor. A gente não viu mais sentido, então qualquer coisa que nos distraísse nos fazia muito bem. Eu acho que as pessoas deveriam entender que eles são atores, não porque eles têm talento, são lindos, são maravilhosos, mas sim porque podem e devem enganar as pessoas para muitas coisas e por muitos motivos. Como se fossem formadores de opinião, sentimento, comportamento, emoções, etc. Vão direcionar as pessoas da massa e levaram, né, as pessoas antigas que viveram antes da gente e levam todos a agir, pensar, desejar, fazer, criar e vivenciar exatamente o que os que nos manipulam quer. Essas pessoas famosas, artistas, cantores famosos de Hollywood, não nos enganam apenas dessa maneira. Eles também enganam as pessoas quando as fazem pensar que elas possuem uma vida privada que todos têm acesso à vida delas. Enganam e levam as pessoas a pensarem que são também do sexo oposto, assim como também enganam sobre suas reais personalidades. Quando elas nasceram, quem são seus pais verdadeiros, como nasceram, como foram criados, a real infância, o que realmente sentem. A minha postagem é rascunha, gente, eu ainda não consertei. Não se engane com o que as revistas, livros, TV, programas e pessoas contam sobre elas, toda a biografia delas, seus verdadeiros pensamentos e sentimentos são fabricados, criadas para formarem os personagens que elas devem ser e nos transmitir. Todas recebem um script e elas seguem aquele script. Se o script mudar, elas vão mudar também. Mentiras em abundância. Toda a vida delas é construída, toda a vida dessa gente é construída sobre mentiras. Mentiras para a gente, o que acaba também nos fazendo viver num mundo de mentiras. Quando comecei a fazer vídeos das transhumanismo e tal,
Eu comentei que já tenho uma ideia de quem são elas e por que tudo isso, mas continuei a fazer vídeos investigando, não contando o que penso, porque não quero e não posso ainda fazer vocês criarem novas crenças. Preciso seguir assim até que alguns ou muitos de vocês consigam também perceber mais, e então, quando eu sentir que tem mais mentes se abrindo, darei continuidade às minhas revelações.